Bem, nós chegamos então ao capítulo sobre o perfeccionismo. Nós vimos no capítulo anterior sobre Platão e Aristóteles que a perspectiva desses autores estava voltada para uma concepção não do que nós devemos fazer, mas do que nós aspiramos ser, do que nós consideramos uma vida boa, uma vida digna de ser vivida, né? Dentro dessa perspectiva, eu tentei mostrar para vocês que nós teríamos então um telos que orientaria a nossa conduta moral. E o que eu tentei fazer a partir do recurso a esses autores é retomar essa acepção do que seja a moralidade, do que seja a ética, porque num primeiro momento ela responde a um dos principais dilemas que nós enfrentamos na moralidade na atualidade, nos dias atuais, né? Que é justamente tentar estabelecer uma correlação entre a nossa motivação para agir moralmente, né? E aquilo que nós consideramos que nós devemos fazer, né? Quer dizer, parece que há um hiato entre a perspectiva do indivíduo, os seus desejos, as suas inclinações e aquilo que de alguma forma corresponderia ao que é melhor em termos de uma coletividade, né? Ao retomar a questão da moralidade como algo que diz respeito à própria concepção de boa vida, eu tentei mostrar que a adoção da moralidade ela é feita em primeira pessoa, ela é feita pelo próprio agente, né? É porque, de alguma forma, eu me identifico com uma comunidade moral que eu me sinto motivado a agir moralmente, né? Mas, a partir daí, vocês poderiam perguntar, quer dizer, tem duas perguntas que seriam básicas. Vocês percebem que, num certo sentido, ao romper com uma caracterização meramente prescritiva da moralidade e ao tentar justificar os nossos enunciados morais com uma perspectiva mais ampla da moralidade, que diga respeito à vida boa, ao tipo de pessoa que nós queremos ser, eu estou conjugando duas perspectivas morais que são entendidas na tradição muitas vezes como antagônicas, que é a perspectiva deontológica e a perspectiva teleológica, né? Eu não sei se eu mencionei aqui na primeira aula para vocês, mas me parece muito absurdo que alguém adote a moralidade apenas como uma perspectiva deontológica, como se nós pudéssemos de fato extrair dos enunciados morais a razão pela qual, do enunciado moral, do caráter prescritivo dos mesmos, a razão pela qual nós deveríamos nos ver motivados a agir moralmente. E me parece que é razoável que, em última instância, todas as vezes que nós nos perguntamos, mas por que nós queremos agir moralmente, que essa resposta já recorra a um certo telos, a uma certa concepção de bem que, em última instância, nós adotamos, né? E eu tento mostrar, num certo sentido, isso num capítulo sobre o próprio Kant, tentando mostrar que quando Kant estabelece a segunda formulação do imperativo categórico, ele, num certo sentido, ele já está dando margem à compreensão de que, em última instância, nós aspiramos a um reino dos fins. Nós agimos moralmente porque nós aspiramos viver em uma sociedade em que todos os seres humanos sejam reconhecidos e respeitados enquanto fim em si mesmos, né? Então, na verdade, existe a possibilidade de tentar responder a essa questão nessa orientação, mas um outro elemento que fica patente quando a gente tenta retomar essa questão é que se existe uma tradição, e nessa tradição a noção de indivíduo sequer existia, o que existia era a noção de cidadão e a unidade mínima da moralidade era a polis, como nós vimos na aula passada, né? Como é que eu posso agora conjugar esses dois elementos? Esse reconhecimento de que o agir moral é um agir que diz respeito à boa vida e, ao mesmo tempo, uma caracterização desse agir moral como algo que possa ser justificado perante outros indivíduos. Ou seja, me parece que ao tentar esse retorno para uma concepção da ética como uma pergunta pela boa vida, eu preciso enfrentar ao menos dois tipos de perspectivas, né? Que são perspectivas que reconhecem também esse viés da moralidade, que seria uma perspectiva, como já mencionada anteriormente, comunitarista,
que é a perspectiva de muitos autores que se dizem neo-aristotélicos, e outra perspectiva subjetivista, né? A perspectiva comunitarista é aquela que defende a pergunta pelo porquê eu devo agir moralmente como sendo uma pergunta que diz respeito não ao indivíduo, mas ao que é estabelecido pela ordenação social ou a cultura na qual o indivíduo está inserido. Em última instância, a perspectiva comunitarista, ela tenta mostrar que o que é valorado é aquilo que uma certa coletividade valora, né? E o indivíduo se sente motivado a agir moralmente quando, de alguma forma, ele percebe que aquela ação é a ação demandada pela sua coletividade, né? Então, segundo a perspectiva comunitarista, e aí eles vão defender a tese de que a unidade mínima já não seria o indivíduo, mas seria a própria coletividade, né? Segundo a perspectiva comunitarista, existiria uma relação causal entre os desejos de um indivíduo e os desejos da sua coletividade, ou seja, de alguma maneira, o indivíduo desejaria tudo aquilo que expressa um desejo de indivíduo, em última instância, tem como causa a sua inserção em uma determinada coletividade, né? Então, essa seria uma das teses comunitaristas que um comunitarista poderia defender. Essa relação se explica porque há uma relação causal entre os desejos do indivíduo que são determinados pela sua coletividade, né? Uma outra tese defendida pelo comunitarista seria a tese de que o conjunto de significados atribuídos a todos esses termos, né, só faz sentido e é determinado por uma coletividade, né? E a terceira tese, que seria uma tese mais forte, uma tese com caráter ontológico, que é aquela que diz que o indivíduo, ele é ontologicamente secundário à sua coletividade, ou seja, é a unidade mínima da moralidade, assim como a unidade mínima do próprio conhecimento é a coletividade. E só a partir do conhecimento da coletividade nós pudéssemos então compreender o indivíduo como aquele que pertence a essa coletividade, né? Essa perspectiva nos parece, em certo sentido, uma retomada mais radical à perspectiva aristotélica, né? Numa época em que efetivamente o cidadão ele era definido pela polis e não o reverso, né? Bom, como que nós poderíamos responder a essas três teses? No primeiro momento, eu diria que os desejos de um indivíduo, eles podem ser, em algum sentido, sobredeterminado por vários elementos, e entre esses vários elementos, evidentemente, nós podemos reconhecer o papel que uma coletividade, o pertencimento a uma coletividade teria frente à determinação desses desejos. Mas nós reconhecemos inúmeros casos em que indivíduos pertencentes a uma mesma cultura manifestam desejos ou expectativas de vida totalmente diversas, né? E se houvesse uma correlação necessária entre o que a polis apresenta a nível de valores e a nível de fins e os fins eleitos por cada indivíduo, não seria possível essa divergência. Ao pertencer a uma mesma cultura, os indivíduos deveriam expressar os mesmos interesses, os mesmos valores, os mesmos fins, né? A perseguição dos mesmos fins, né? Com relação agora à segunda tese, a tese de que a determinação de todos esses conteúdos, do significado desses conteúdos, é dado através da coletividade, né? Nós podemos reconhecer com relação à tese que é claro que o vocabulário que nós usamos e muitas vezes o modo como nós interpretamos certas situações é determinado socioculturalmente, né? Eu já mencionei aqui, acho que se eu não me engano, na primeira aula, quando a gente estava discutindo as características do discurso moral, como uma determinada atitude, ela pode ser, numa determinada sociedade, considerada uma afronta moral e em outra cultura ela pode ser considerada a atitude adequada, né? Mas o fato dessa relação
poder ser reconhecida não significa que nós só possamos compreender e determinar os nossos próprios fins a partir dos elementos fornecidos por uma determinada cultura. Isso porque, mais uma vez, se assim fosse, nós não seríamos capazes de compreender ou sequer vislumbrar fins e valores diferentes daqueles propostos pela nossa cultura, né? E a terceira tese me parece uma tese forte, que exigiria toda uma metafísica de fundamentação, de que a unidade mínima seria efetivamente a coletividade, não o indivíduo, mas o que é mais importante nessa tese é que ela tira a centralidade do agente moral nas decisões, né? O que evidentemente não nos parece uma atitude interessante na perspectiva contemporânea de discussão da moralidade, né? Porque senão nós não teríamos sequer por que tentar convencer um outro indivíduo a agir de uma maneira distinta, já que ele estaria totalmente sobredeterminado, né, por aquilo que a sua coletividade elegeu como fim ou elegeu como valor, né? Então, afastado esse risco do comunitarismo, eu teria que me comprometer aqui com a possibilidade de justificar que é possível eleger uma concepção de boa vida a partir do próprio agente, ou seja, em primeira pessoa nós temos uma resposta para essa questão, só que essa resposta à primeira questão, por outro lado, ela não pode ser também totalmente relativa a cada agente. Ela supõe, para que ela seja capaz de garantir um conteúdo universal da moralidade, é necessário que eu possa apresentar uma concepção de boa vida ou uma concepção de bem minimamente objetiva, ou seja, ela não pode ser meramente relativa à minha própria compreensão do que é o bem, como queriam, nós vimos os sofistas lá na República Platônica, mas ela precisa espelhar alguma objetividade, né? Bom, antes de passar a uma perspectiva, então, que tentasse vencer esse desafio, nós vamos recusar, então, a perspectiva subjetivista. E a perspectiva subjetivista, ela é recusada justamente porque, se a grande vantagem do subjetivismo é poder estabelecer um elo entre a motivação e a ação, uma resposta à pergunta por que nós valoramos certas coisas, ela tem como resposta a isso o recurso aos desejos de um indivíduo. Então, ela tem três possibilidades de responder. Ela pode responder, nós valoramos alguma coisa porque corresponde aos desejos de um indivíduo, os desejos atuais de um indivíduo. Nós valoramos alguma coisa porque corresponde aos desejos de um indivíduo bem informado, ou nós valoramos porque corresponde a desejos de indivíduos. De qualquer forma, em qualquer dessas acepções, a gente vê que o que eu tentei fazer foi uma sofisticação da perspectiva. Nós tínhamos visto lá nos sofistas platônicos, né, que a primeira possibilidade nos lançaria num total relativismo, né? Assim se me parece. Mas, e nós teríamos situações em que o indivíduo que não tem nenhum conhecimento de causa, ele poderia acabar orientando a sua vida de uma forma equivocada. Então, a gente introduz a segunda interpretação, que é do indivíduo bem informado. O indivíduo bem informado é aquele que tem conhecimento de todos os aspectos relevantes ao tomar uma decisão. Mas, ainda assim, nós criaríamos um fosso entre os desejos individuais e os desejos coletivos. E por isso, então, uma terceira alternativa, que seria justamente aquela que fala dos desejos dos indivíduos, né? Então, a perspectiva subjetivista, ela vai ter dificuldade de garantir um certo aspecto de intersubjetividade que nos permite erguer uma pretensão à universalidade ao tentar convencer algum indivíduo de que uma determinada ação ela é ou não adequada sob o ponto de vista moral. Então, ou seja, para que nós possamos resgatar efetivamente o aspecto da justificação da moralidade e, portanto, possamos erguer alguma pretensão à universalidade, é necessário que nós
possamos introduzir um elemento a mais que justifique não porque nossos desejos, ainda que bem informados, devam ser aqueles que orientam adequadamente as ações, mas algum tipo de desejo que perpassa todo e qualquer indivíduo. E nesse sentido, poderia ser plenamente justificável perante outros indivíduos, né? Então, essa é a dificuldade que nós vamos encontrar aqui e é a dificuldade que a perspectiva que eu estou caracterizando como perfeccionista, ela tenta responder, ela tenta resolver, né? A perspectiva perfeccionista é aquela que tenta, então, garantir alguma objetividade para o nosso telos, para o nosso fim, né? E saindo, portanto, da alçada do mero subjetivismo. Bom, entre as perspectivas perfeccionistas, nós temos uma primeira tentativa, que é, então, justamente identificar que uma determinada qualidade, uma determinada propriedade ou uma determinada ação é boa em si mesmo. E sendo boa em si mesmo, elas nos motivaria a agir. Nós somos motivados porque nós somos capazes de reconhecer naquela ação ou naquela propriedade um bem em si mesmo, né? E nós temos alguns concorrentes a isso e uma das alternativas nos é fornecida por Durkheim, que é um dos principais representantes, né, da perspectiva perfeccionista na contemporaneidade, e para ele essa característica seria ser algo essencial à natureza humana, né? E nós temos também como contrapartida a alternativa de Nozick, que é algo que promove uma certa integração social, é bom para promover uma certa unidade da coletividade, né? Bom, diante dessa perspectiva, nós teríamos que nos perguntar, né, vamos agora tentar fazer o papel do opositor cético, mas por que algo é bom para a natureza? Como é que nós podemos identificar que algo seja bom para a nossa natureza? E como é que nós podemos nos certificar de que algo promove essa unidade social? Ou seja, parece que essa perspectiva, ela de alguma maneira, ela requer uma certa... E por que nós deveríamos querer isso? Ela requer uma explicação a mais que nos reportaria ao reconhecimento de que nós aspiramos realizar plenamente a nossa natureza como seres humanos, ou nós aspiramos a essa integridade social. Ou seja, nós teríamos que em algum momento abandonar o recurso à mera propriedade e apelar a algum fim que de alguma forma justifica a adoção dessa propriedade e o reconhecimento de que isso efetivamente seria um bem. Esse procedimento é o procedimento que eu mencionei no início da aula, né? Seria uma tentativa deontológica de justificar o perfeccionismo, né? Uma espécie de perfeccionismo deontológico que tentaria encontrar na própria propriedade ou na própria ação o mecanismo que a torna imperativo. E ao realizar essa crítica, o que eu tentei mostrar foi que quando nós nos perguntamos, mas por que essa propriedade é boa, por que essa ação é boa, nós automaticamente já revertemos a perspectiva deontológica para uma perspectiva deontológica e nos lançamos a pergunta ou a resposta, né, para alcançar o fim X ou o fim Y, ou seja, nós nos lançamos a perspectiva deontológica. Então, restaria uma interpretação teleológica do perfeccionismo, e para isso nós temos também novos concorrentes, e o principal concorrente é a própria perspectiva aristotélica, que vai tentar mostrar que determinadas características e determinadas excelências, por assim dizer, são boas ou são valoradas por nós porque elas nos permitem alcançar um determinado fim. E esse fim seria a nossa realização plena, a realização da nossa natureza enquanto seres humanos, enquanto seres racionais, né? Diante dessa resposta aristotélica, o que nós percebemos é que há um comprometimento com uma certa concepção de natureza humana, sem a qual
essa resposta não seria possível, né? E se nós, de alguma forma, tivermos que abrir mão dessa concepção de natureza humana, porque ela suporia toda uma metafísica que nós não possuímos no momento para justificar a existência dessa natureza humana, nós teríamos que abandonar essa perspectiva, né? E há também a perspectiva de Spencer, que apela ao processo evolutivo, né? Determinadas características ou determinadas propriedades são boas porque elas contribuem para o processo evolutivo, né? Quando nós justificamos dessa maneira, nós ganhamos objetividade, mas, por outro lado, nós perdemos aquele outro elemento que eu tentei destacar no início, que é a ideia de que o que é eleito, de alguma forma, precisa dizer respeito a escolhas de um agente, a algo que é definido como bom sob o ponto de vista da primeira pessoa. Porque se nós reconhecêssemos que tudo aquilo que é bom porque diz respeito ao processo evolutivo, nós poderíamos também admitir que nós não precisamos saber o que é bom, porque o próprio processo evolutivo faria com que, de alguma maneira, essas atitudes e essas propriedades, elas vencessem por si próprias. Ou seja, uma perspectiva desse tipo, ela destitui o caráter fundamental que o agente teria nesse processo, né, na adoção de uma atitude moral, né? Então, nós nos vemos aí diante da seguinte necessidade: nós, para estabelecer esse elo entre o agente e sua motivação, a caracterização do que é valorado e sua motivação para agir dessa forma, nós teríamos que, então, encontrar uma perspectiva que desse ou reconhecesse o privilégio do agente na determinação do que é bom para uma boa vida, mas, por outro lado, precisaria identificar isso, que é esse fim, com algo que mantivesse uma distância relativa ao agente suficiente para garantir a objetividade da sua escolha e para garantir a possibilidade de uma reflexão crítica sobre os desejos e as escolhas subjetivas do próprio agente, né? Então, eu vou propor para você que então nós elejamos como características fundamentais aquilo que nós vamos chamar a partir desse momento de funcionamentos básicos do indivíduo, né? O fim último, esse fim que nós aspiraríamos, seria a realização dos funcionamentos básicos de um indivíduo, sendo que agora nós teríamos que reconhecer que os funcionamentos básicos são aqueles que em cada indivíduo eles são implementados de formas diferenciadas, né? Quer dizer, o que é o meu funcionamento básico hoje não era o meu funcionamento básico quando eu era uma criança e não será um funcionamento básico quando eu for mais velha. O que é o meu funcionamento básico também pode não ser o que é para vocês um funcionamento básico. Quer dizer, cada indivíduo, no decorrer da sua própria existência e cada indivíduo com relação a outros, podem identificar um conjunto diferenciado de funcionamentos básicos, mas o que passa a ser concebido como fundamental sobre o ponto de vista da moralidade é que agora o que nós consideramos respeito a todo e qualquer indivíduo passe a ser lido como o reconhecimento ou a contribuição para o florescimento dos funcionamentos básicos de todo e qualquer indivíduo, né? Quaisquer que sejam esses funcionamentos eleitos para o indivíduo como básicos, né? Então, ao estabelecer dessa forma, nós conseguiríamos garantir uma certa objetividade ao que está sendo caracterizado como sendo o fim último da moralidade, né? Nós conseguiríamos, portanto, resgatar o princípio moral kantiano do respeito universal, só que agora, de alguma forma, complementando ou tentando responder ao que significa respeito, né? Respeito não significa meramente o reconhecimento da liberdade de um indivíduo, o reconhecimento de...
das suas necessidades básicas, mas sim dos seus funcionamentos básicos, que vão passar a incluir, dependendo do indivíduo, necessidades básicas, liberdades e vários outros elementos. Então, a liberdade ela vai deixar de ser o núcleo da moralidade, ela vai perder o seu status, aquele status que ela tinha conquistado do período clássico até os dias de hoje, e nós vamos ampliar o leque para uma série de funcionamentos que não dizem respeito, inclusive, a funcionamentos nossos, dos seres humanos, mas que são funcionamentos de sistemas funcionais próprios, né? E dessa maneira, ao reconhecer como núcleo da moralidade, ao reconhecer como aquilo que de alguma forma é considerado o que nos permite atribuir valor a alguma coisa, como sendo o funcionamento básico de um indivíduo, a contribuição para o funcionamento básico de um indivíduo, nós passamos também a nos reportar de uma forma diferenciada a quem é o foco da moralidade, que deixa de ser só indivíduos que são capazes de desenvolver certas capacidades específicas, mas indivíduos que possuem funcionamentos básicos, né? E nós passamos a compreender respeito como a consideração a esses diversos funcionamentos, ainda que esses funcionamentos não permitam que esse indivíduo seja também caracterizado como agente moral, né? Isso a gente vai ver com mais detalhes nas outras aulas, sobretudo na discussão sobre justiça, mas o que é importante para nós nessa aula é vocês perceberem que dessa maneira nós estaríamos elencando um fim para a moralidade, e o fim seria o florescimento de todos os indivíduos, e o florescimento desses indivíduos é entendido aqui como a implementação ou florescimento dos seus funcionamentos básicos. E nós passaríamos a valorar, reconhecer alguma atividade, alguma norma ou alguma propriedade como valorável, quando nós entendêssemos que aquela atividade, aquela norma ou aquela propriedade, ela contribui para o florescimento dos funcionamentos básicos, né? Então, dessa maneira, nós reestabeleceríamos o link entre o reconhecimento de que determinadas coisas, elas são valoradas em si mesmas, né? E nós poderíamos agora reconhecer que aquilo que é valorado em si mesmo nos motiva a agir de uma determinada forma, né? Então, se nós reconhecemos que determinadas atitudes elas contribuem para o florescimento de um indivíduo, nós poderíamos admitir que essas atitudes elas deveriam ser universalmente ou genericamente implementadas, porque elas contribuiriam para aquele fim que nós almejamos, né? Então, dessa maneira, nós tentaríamos resgatar a objetividade que ficou faltando na perspectiva subjetivista e mantendo o aspecto fundamental da decisão como sendo a perspectiva do próprio agente, né? Bom, o perfeccionismo, ele, na verdade, ele linka as decisões morais com fins que seriam, de alguma forma, considerados fins essencialmente morais, né? Dessa maneira, nós poderíamos dizer que todas as vezes que nós nos reconhecemos que algo é um bem para nós e que nós reconhecemos que é um bem para nós enquanto indivíduos que elegeram fazer parte de uma sociedade moral, nós deveríamos então supor que nós aspiramos que também essa sociedade haja de acordo com aqueles princípios ou com aquelas ações que nós consideramos valoradas, né? Valoráveis. Então, com isso eu estou tentando mostrar que existe uma linha, uma certa continuidade entre a ação do indivíduo e as escolhas morais do indivíduo no âmbito da moralidade e das suas escolhas
ou melhor dizendo, das escolhas que ele faz para a sua sociedade política, né? Porque parece que não faria sentido o indivíduo acreditar ou endossar determinados valores, determinados princípios morais e, ao mesmo tempo, supor que a sua sociedade política não devesse igualmente endossar esses valores e esses princípios, né? Então, todo perfeccionismo moral, ele traz o germe do perfeccionismo político, né? Não haveria, no meu entender, como ser um perfeccionista no âmbito da moralidade e recusar um perfeccionismo no âmbito da política, no âmbito da escolha de uma sociedade política, porque isso geraria uma certa contradição interna, né? É como se o indivíduo ele pudesse querer algo como sendo um bem para si, para sua coletividade moral, mas achasse que esse mesmo bem não precisaria ser o adotado pela sua organização política, pela organização política na qual ele está inserido, da qual ele faz parte, né? Isso dito, a defesa de um perfeccionismo político, ela gera e gerou uma série de críticas, né? Num primeiro momento, o livro de Rawls, o Justiça como Equidade, ele chega a uma teoria da justiça, né? Melhor dizendo, o primeiro dele, ele chega a fazer uma crítica ferrenha ao perfeccionismo político, colocando o perfeccionismo político ao lado de determinadas perspectivas bastante criticadas sob o ponto de vista moral, como, por exemplo, perspectivas fascistas, né? Depois, é claro, ele suavizou a crítica, mas, de uma forma geral, os defensores do liberalismo político são bastante críticos ao que eles entendem por perfeccionismo político. Isso porque eles entendem que a perspectiva moral, ela deve ser neutra, né? Quer dizer, deve haver uma neutralidade na estrutura sociopolítica, haver uma neutralidade com relação a concepções de bem, né? De tal forma que um governo não possa endossar nenhuma concepção de bem. Isso é algo que perpassa vários autores do liberalismo político, né? O liberalismo político, esse é quase o carro-chefe do liberalismo, né? O reconhecimento de uma pluralidade com relação a concepções de bem. E eu não acredito que seja possível uma perspectiva não perfeccionista em termos políticos, né? E o que eu vou tentar fazer nesse capítulo, então, é tentar mostrar que onde quer que tente se resguardar o liberalismo político, ele recai numa perspectiva perfeccionista, né? Então, a primeira possibilidade seria uma tentativa de dizer que o Estado é neutro, deve ser neutro com relação a concepções de bem, para garantir ou para proteger o cidadão, né? E aí a pergunta seria, para proteger de quê? Né? Quer dizer, para proteger o quê? E a resposta, se a resposta for para proteger a liberdade dos indivíduos, para proteger que cada qual possa ter a sua própria concepção de bem, se a resposta for essa, então nós teríamos que supor que há pelo menos um valor, há pelo menos um elemento que, para essa perspectiva liberal, deve estar acima dos demais, e esse elemento é a própria liberdade, né? Há um filósofo e jurista, o Haas, que ele tem um livro chamado A Moralidade da Liberdade. O que ele tenta mostrar é justamente isso. A defesa liberal é, em grande parte, um perfeccionismo da liberdade. E Dworkin, depois, no livro dele, A Virtude Soberana, ele chega a concordar um pouco com essa tese, né? A reconhecer que há no liberalismo político, sim, um certo compromisso com alguma concepção de bem. É uma concepção de bem que, por exemplo, protege a liberdade, né? Uma outra alternativa seria a alternativa que os liberais adotam, de que seria perigoso deixar que o Estado, de alguma forma, definisse o que é o bem, ou
de alguma forma, promovesse políticas orientadas para uma determinada concepção de bem. Por quê? Porque os governantes, eles mudam a todo tempo e nós nos tornaríamos vulneráveis ao que um determinado governante considera como sendo o bem, né? Mais uma vez, quer dizer, esse ceticismo com relação à possibilidade de nós identificarmos uma concepção de bem que pudesse ser endossada por todo e qualquer Estado, mais uma vez ele cria mecanismos de proteção contra possíveis governantes que protegem o indivíduo de alguma coisa, né? E o que seria essa alguma coisa, se não algo que nós acreditamos ser o melhor, né, para uma coletividade? Então, mais uma vez, haveria um certo compromisso com uma concepção de bem, ainda que trivial, né? A terceira alternativa é uma alternativa que coloca uma dúvida cética com relação à possibilidade de nós simplesmente adotarmos um outro modus operandi que não aquele que é seguir os nossos próprios desejos. É um ceticismo com relação a algum tipo de objetividade ou intersubjetividade no estabelecimento do que é bom ou do que não é bom, né? Mas, para esse tipo de resposta, quer dizer, quando alguém se posiciona dessa maneira, nós temos então o cético tradicional. E o que nós poderíamos dizer é que o cético tradicional, ele não tem sequer a base para sustentar a sua crítica ao perfeccionismo, né? Porque justamente ele não acredita numa forma de discussão, numa forma de debate, né, que leve em consideração elementos bastante elementares para que nós possamos chegar a um acordo com relação à veracidade da sua tese e a veracidade da tese oposta, né? Então, faltaria aí um solo básico. O ceticismo é aquela perspectiva que lá no início eu descartei, justamente porque nós não temos como convencer alguém que simplesmente se recusa a entrar no debate, né, se recusa a agir de acordo com princípios morais, que ela precisa ou deva fazer isso, né? Então, essa perspectiva, esse ceticista radical foi de fato afastado, e um cético que aceitasse entrar na discussão, mas defendendo a tese de uma relatividade da própria concepção de bem, já não seria tão cético, ele seria um relativista, né? Ou aquele que defende uma pluralidade de valores. E a defesa de uma pluralidade de valores não é algo comum apenas ao cético. É possível justamente defender uma pluralidade de valores adotando uma perspectiva universalista. Isso vai ser uma perspectiva bastante cara aos liberais, ao liberalismo, né? A ideia de que há uma pluralidade de valores e que para que essa pluralidade de valores ela possa de fato atuar em sociedade, alguma coisa se faz necessária, né? Se faz necessário, por exemplo, tolerância, se faz necessário empatia e vários elementos que tornam isso possível. Então, nós poderíamos dizer que, em última instância, um cético que não fosse um cético radical, esse sim deixado de lado, né, junto com os dogmáticos, mas um cético que concedesse na relatividade dos valores e na pluralidade dos valores, esse nós poderíamos cooptar justamente tentando mostrar que essa pluralidade de valores, a defesa de uma pluralidade de valores, ela visa alguma coisa. Ela visa uma sociedade estruturada de uma determinada forma, estruturada de tal forma que cada indivíduo possa implementar seus próprios ideais de vida e etc. E isso é uma concepção de bem também, né? Então, dessa maneira, eu tento criticar perspectivas que não entendem a moralidade e não entendem a política como possuindo como pano de fundo a escolha de determinados valores e determinados fins, né? E tento, mais uma vez, rechaçar a possibilidade de uma defesa da moralidade como
possuindo um caráter absoluto. Porque agora o que nós vamos tentar entender é justamente que a moralidade ela está voltada para uma determinada concepção de bem que pode ou não ser endossada pelos indivíduos, né? Agora nós chegaríamos um pouco, é como se nós nos satisfizéssemos com aquilo que Kant nos propõe na fundamentação da metafísica dos costumes, né? Um argumento hipotético que garante a moralidade e que garante também o estatuto moral das nossas organizações políticas, porque nós poderíamos colocar, se nós aspiramos a viver numa sociedade de um determinado tipo, onde, por exemplo, todos os indivíduos tenham direito a uma expressão, tenham direito a implementar seus funcionamentos básicos, então nós deveríamos agir de acordo com tais princípios, tais valores, nós deveríamos adotar tais condutas, né? Então, com isso, eu fecho o quadro da passagem da moralidade para a política, que nós vamos, então, a partir da próxima aula, analisar em mais detalhes quando nós pensamos o conceito de justiça. Nós já vimos lá em Hume, no início das aulas, nas primeiras aulas, que para Hume a justiça é justamente a virtude artificial que vem estabelecer esse elo entre o indivíduo e a sua coletividade, né? Que vem estabelecer os princípios de uma ordenação social onde as relações de afeto já não são mais a base das próprias ações, né? Então, com isso eu encerro a discussão do perfeccionismo e passamos à perspectiva da justiça.